Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation, Parte 10 Capítulo 56. A cidade das Torres Gêmeas Hikarizu surgiu no horizonte como um sonho febril, uma cidade de torres espirais que se entrelaçavam como árvores gêmeas gigantes, suas estruturas tingidas de roxo e azul para se misturarem com a flora do continente demoníaco. Pontes de teia de aranha conectavam as torres em vários níveis, e figuras minúsculas se moviam como formigas ao longo delas. Hikarizu, Rungerd anunciou, parando em uma colina com vista para a cidade. A cidade mais próxima do mar interior. E o único lugar onde vocês podem conseguir passagem para o continente humano. Eris franziu a testa. Por que as torres são tão torcidas? Para confundir bestas voadoras, Rungerd explicou. E para defesa. Cada torre é uma fortaleza em si mesma. Rudeus estudou a cidade, sua mente já trabalhando no problema óbvio. Rungerd, eles permitirão um supar de dentro? A expressão sombria do guerreiro foi resposta suficiente. Meu povo não é bem-vindo em cidades demoníacas. Os massacres foram muito recentes. Então precisamos de um disfarce. Capítulo 57. O disfarce na floresta à beira da cidade. Rudeus realizou uma transformação que faria qualquer artista de teatro aplaudir. Usando uma combinação de pigmentos vegetais e um pouco de magia de ilusão básica, ele tingiu o cabelo verde esmeraldo de Rungerd de um preto profundo. Os chifres, Rudeus murmurou, examinando seu trabalho. Precisamos escondi-los. Rungerd hesitou. Meus chifres são parte de quem sou. E sua vida é mais importante que seu orgulho, Eris disse surpreendentemente. Ela havia arranjado um pedaço de tecido resistente de sua mochila. Podemos enrolar isto como um turbante. Com o cabelo tingido, os chifres ocultos sob o turbante e o terceiro olho mantido firmemente fechado, Rungerd parecia, não humano, mas pelo menos não como um suparde. Ele parecia um migurd anormalmente alto e musculoso. Seu andar, Rudeus apontou. Você anda como um guerreiro. Ande mais, normalmente. Rungerd tentou, resultando em um caminhar desajeitado que era quase pior. Deixe-me, Eris disse. Ela demonstrou seu próprio andar, confiante, mas não agressivo. Assim. Após uma hora de prática, Rungerd conseguia passar por um migurd alto, se ninguém olhasse muito de perto. O nome, Rungerd lembrou. Preciso de um nome migurd. Rungerd, Rudeus sugeriu. Perto o suficiente para você responder, diferente o suficiente para não levantar suspeitas. Capítulo 58. O gremial dos aventureiros dentro de Hikarizu, a sensação era de estar dentro de um formigueiro gigante. Criaturas de todas as raças demoníacas se apressavam, migurds com seus chifres graciosos, ogros com presas impressionantes, até alguns demônios alados de aparência nobre que olhavam para todos com desdém. O gremial dos aventureiros ficava em uma torre baixa perto do centro da cidade. O interior era uma confusão de sons e cheiros, o tilintar de moedas, o cheiro de cerveja forte, o murmúrio de dezenas de conversas em várias línguas demoníacas. O recepcionista era uma mulher ogro com presas curvas que emergiam de seu lábio inferior. Novo grupo. Nomes. The Agent, Rudeus disse, escolhendo o nome com cuidado. Era suficientemente ameaçador para desencorajar problemas, mas não tanto a ponto de parecer presunçoso. Avaliação de rank, F, ou mais baixo, ela anunciou, carimbando 3 placas de metal. Missões disponíveis estão no quadro. 100 missões de rank D ou acima até que subam. Eles estudaram o quadro. As missões rank F eram deprimentes. Colher cogumelos lunares. Limpar estábulos de dragão miniatura. Encontrar gatinho perdido. Não podemos sobreviver com essas recompensas, Rungerd murmurou, seus 3 olhos se estreitando em frustração. Foi então que a voz do deus humano ecoou na mente de Rudeus, não como uma aparição completa, mas como um sussurro em sua memória. Às vezes, o caminho mais humilde leva a maior recompensa. Rudeus olhou para a missão mais ridícula no quadro. Encontrar animal de estimação perdido, coelho de poeira cintilante. Recompensa: 5 moedas de cobre. Esta, ele disse, apontando. Capítulo 59.
A armadilha do coelho de poeira. O coelho de poeira cintilante, conforme descrito pelo dono aflito, um demônio alado de classe mercante chamado Zepim, era uma criatura do tamanho de um gato com pelo que brilhava como partículas de poeira iluminadas pelo sol. Se chamava Brilho. Ele fugiu há 3 dias, Zepim lamentou, suas asas murchas de preocupação. Sinto sua ligação através de nosso pacto, mas está fraca. Alguém deve estar interferindo. A pista veio de uma criança migurte que brincava perto dos canais de água da cidade. Vi homens levando um saco que brilhava, ela disse em troca de um doce que Eris carregava. Para a taverna Garra Enferrujada. A taverna era um antro sombrio nas profundezas da torre mais baixa de Ricarizu. 3 aventureiros Rank-C estavam lá, um ogro, um demônio de chifres curvos e um humano magro com olhos de rato. Outro grupo procurando o coelho brilhante. O humano riu quando Rudeus se aproximou. Desculpe, crianças. O prêmio é nosso. Rudeus estudou-os. Suas insígnias mostravam que eram Rank-C, alto o suficiente para terem acesso a missões que realmente pagavam. E então ele entendeu. Vocês sequestraram o animal, ele disse, sua voz fria. Esperam que o dono publique uma missão, a aceitem, encontrem o animal e recebam a recompensa. O ogro ergueu-se, sua altura quase alcançando o teto baixo. Problema. Rungerd moveu-se, não atacando, apenas colocando-se entre o ogro e Rudeus. Foi apenas um movimento, mas carregava uma ameaça silenciosa que fez o ogro hesitar. Há um problema, Rudeus disse calmamente. Porque agora sabemos. E o gremial não tolera fraude. Capítulo 60. A escalada e a regra. A luta foi breve mas brutal. O ogro atacou primeiro, seus punhos do tamanho de cabeças humanas. Rungerd o interceptou, usando a haste de sua lança para desviar o golpe e então aplicando um movimento de alavanca que arremessou o ogro contra a parede. O demônio de chifres conjurou magia de som, ondas sônicas que estilhaçaram copos e fizeram Eris gritar de dor. Rudeus contra-atacou como uma barreira de água que absorveu o som, então uma rajada de vento que arremessou o demônio através da sala. O humano tentou fugir, mas Eris, movendo-se com a agilidade que Rungerd ensinara, prendeu seu pé com um bastão, derrubando-o. Interrogaremos você 3, Rudeus anunciou, tentando soar mais confiante do que se sentia. Sobre outras fraudes. Sobre o humano, deitado no chão, cuspiu. O cuspe atingiu Rudeus no rosto, não perigoso, mas profundamente humilhante. O que aconteceu a seguir foi tão rápido que Rudeus quase perdeu. Rungerd moveu-se. Sua lança brilhou uma vez. O humano gemeu, então ficou silencioso. Quando Rungerd retirou a lança, a ponta estava vermelha. Rungerd, não! Rudeus gritou, mas era tarde demais. O guerreiro Supard olhou para ele, seus 3 olhos impassíveis. Ele o desrespeitou. Era uma ameaça. Ele estava derrotado. Inofensivo. A morte é a única garantia de que não se levantará novamente para atacar pelas costas. Rudeus sentiu uma mistura de nojo e compreensão. Este era o legado do Supard, séculos de guerra onde a única regra era sobreviver, onde misericórdia era sinônimo de suicídio. Ouça-me, Rungerd, ele disse, sua voz tremendo não de medo, mas de raiva. Daqui em diante, você não mata. Não sem minha permissão. Essa é a regra. Os olhos de Rungerd se estreitaram. Você é uma criança. Não entende? Entendo que se quisermos limpar o nome do seu povo, não podemos agir como monstros. Rudeus interrompeu. Matar em defesa é uma coisa. Matar um prisioneiro desarmado é outra. Os dois olharam um para o outro, o guerreiro de séculos e o menino com mente de adulto. O ar entre eles estava carregado. Foi Eris quem quebrou o impasse. Os outros 2 estão vivos, ela apontou. E agora temos um problema. O ogro e o demônio estavam acordados, observando com horror misturado com esperança. Capítulo 61. A ascensão de Deaden de Rudeus respirou fundo, limpando o cuspe do rosto. Sua mente trabalhava rapidamente, transformando o desastre em oportunidade. Vocês 2, ele disse para os aventureiros sobreviventes. Têm uma escolha. Podemos levá-los ao gremial, onde serão expulsos e possivelmente presos por fraude. Ou,
O ogro perguntou, sua voz um rosnado baixo. Ou vocês aceitam uma série de missões Rank C em nome de nosso grupo, The Agent. Completam-nas, nos dão o crédito e 80% da recompensa. Fazem isso por, digamos, 10 missões. Depois, estão livres. O demônio de chifres riu, um som áspero. Por que faríamos isso? Porque a alternativa é a ruína, Rudeus disse calmamente. E porque ele fez um gesto para Ruigerd, que ainda estava de pé sobre o corpo do humano. Nosso amigo aqui é muito bom em garantir que acordos sejam cumpridos. Foi um blefe. Rudeus acabara de proibir Ruigerd de matar, mas funcionou. Os dois aventureiros trocaram olhares, então há sentimentos relutantes. O plano era engenhoso. Como grupo Rank F, The Agent não podia aceitar missões acima de seu nível. Mas não havia regra contra um grupo Rank mais alto contratar um grupo Rank mais baixo como auxiliares. E se os auxiliares fizessem todo o trabalho, nas 2 semanas seguintes, The Agent ajudou os dois aventureiros sobreviventes em uma série de missões. Na realidade, Ruigerd fazia a maior parte do trabalho pesado, com Rudeus fornecendo suporte mágico e Eris lidando com reconhecimento e armadilhas. Eles limparam um ninho de aranhas cristal cujas teias estavam bloqueando um canal vital. Protegeram uma caravana mercante de bestas das sombras. Até recuperaram um artefato roubado de um templo Migurd. Após cada missão, os aventureiros Rank C relatavam ao Gremial, creditando The Agent como auxiliares essenciais. A reputação do grupo começou a subir. Capítulo 62. A lição e a ascensão. Na noite antes de sua 10ª e última missão juntos, Ruigerd encontrou Rudeus no telhado da pousada onde estavam hospedados. Você jogou bem, o guerreiro admitiu, sua voz baixa. Transformou nossa fraqueza em força. Aprendi com o melhor, Rudeus disse, pensando em Roche, em Ghislaine, até em Paul. Seu comando, de não matar. Ruigerd fez uma pausa. É difícil. Para mim, a vida é batalha. Batalha significa morte. Batalha significa vencer, Rudeus corrigiu. Às vezes a morte é necessária. Mas deve ser o último recurso, não o primeiro. Ele olhou para o guerreiro Supard. Se queremos que as pessoas vejam seu povo como mais que monstros, precisamos agir como mais que monstros. Ruigerd ficou em silêncio por um longo momento, observando as 2 luas do continente demoníaco. Meu filho, ele teria gostado de você. Ele sempre acreditou que podíamos ser mais. Na manhã seguinte, após completarem a 10ª missão, derrotando uma besta pantanosa que assolava as fazendas de cogumelos nos arredores da cidade, os dois aventureiros Rank C foram dispensados. Obrigado pela parceria, o ogro disse, seu tom mais respeitoso do que Rudeus esperava. O demônio de chifres apenas assentiu, mas quando partiu, deixou cair uma bolsa com moedas extras, mais do que o acordado. No Gremial, a recepcionista Ogra olhou para The Agent com novo respeito. Seu rank subiu. F para E. Há um mensageiro para você. O mensageiro era um servidor do demônio alado Zepi. Meu mestre está impressionado. Tão impressionado que oferece patrocínio. Ele financiará sua viagem para o continente humano em troca de futuros serviços. Rudeus trocou olhares com Eris e Ruigerd. Era exatamente o que precisavam. Uma condição, Rudeus disse. Queremos escolher a rota. E queremos parar em certos lugares ao longo do caminho. O mensageiro inclinou a cabeça. Meu mestre antecipou isso. Ele concorda. Naquela noite, The Agent celebrou não em uma taverna barulhenta, mas em seu quarto de pousada, com comida simples e a satisfação silenciosa do progresso. Estamos a caminho de casa, Eris disse, sua voz cheia de uma esperança que Rudeus não ouvira nela desde antes da transferência. E a caminho da redenção, Ruigerd acrescentou, segurando sua lança com uma reverência diferente, não como uma ferramenta de morte, mas como um símbolo de juramento. Rudeus olhou para seus 2 companheiros, a nobre humana temperamental e o guerreiro Supard amaldiçoado. Eles eram um grupo improvável, unidos pelo acaso e pela necessidade. Mas estavam aprendendo a ser uma equipe. Estavam aprendendo a ser mais.
E à medida que The Agent começava a fazer seu nome no continente demoníaco, Rudeus Greyrat percebeu algo. Sua jornada para casa não era mais apenas sobre sobrevivência. Era sobre se tornar alguém que valesse a pena voltar para casa. Fim da parte 10 continua.